Olá, crianças, aqui é a professora Larissa e vamos iniciar essa videoaula com os conteúdos agora do mês de novembro. Então, peço a dedicação de vocês, o comprometimento, que a gente finalize esse ano e finalize os estudos. Esse vídeo é a semana do cronograma 10 a 13 do 11. Tá? Vamos iniciar com as atividades de língua portuguesa na página 153 do livro. Nas aulas anteriores, estudamos sobre os verbos, os tempos verbais, alguns exemplos de verbos. Estamos estudando também sobre a língua falada, a língua escrita, a linguagem formal e informal. Então, relembrem esses assuntos que vocês vão precisá-los para poder realizar as atividades. Aqui na página 153, tem mais uma história em quadrinhos, que vocês já sabem que é um gênero textual. Essa história em quadrinhos é do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Então, vocês vão ler a história Parquinho Comigo Não, tá bom? Com o personagem principal, Cascão. E vai fazer a leitura com muita cautela, atenção, analisando o cenário, porque depois vocês vão fazer a interpretação dessa história em quadrinhos. Depois temos a página 154. Aqui temos a continuação das histórias em quadrinhos. Tá bom, pessoal? Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção nas expressões deles também, senão vocês não vão entender o que está acontecendo na história. Não só no que está escrito, mas também nas imagens. Faça uma leitura de imagens, as expressões, todo o cenário para poder compreender e fazer a interpretação correta. Abaixo tem aqui a atividade 2. Copie uma fala de Cascão que mostra a zombaria que ele fez com Dudu. Então aqui está afirmando que ele zombou de Dudu. Mas aonde está essa expressão? Leiam o texto, a história em quadrinhos com muita atenção que vocês vão conseguir responder essa questão. Agora vamos para a página 155 do livro. Temos aqui a atividade 3, 4 e 5. Na atividade 3, tem aqui um trecho que vocês irão reler, onde tem dois verbos destacados, fala e gosto. Tá? Depois tem a da 3, releia os verbos destacados, esses que eu acabei de falar. Eles estão empregados no presente. Por quê? O que é o presente, pessoal? Eu já expliquei para vocês, não vou explicar de novo. O que é o verbo no passado? O que é o verbo no futuro? E nesse caso, o que é o verbo no presente? Então, vocês vão ler as 3 afirmações e uma delas apenas está correta e façam um X no quadrinho. Depois temos a B da 3. A quem a forma verbal gosto se refere? Então, vocês vão reler esse trecho inicial da atividade 3. Ah, é? Não fala mal, não. Que eu gosto do parquinho, tá? Então, quem é que gosta do parquinho? A quem esse verbo está se referindo? Então, respondam à frente aqui na lacuna. Atividade 4. No quarto quadrinho, tá, pessoal? Cascão responde. Ah, mas que eu sei que o que você quer é alguém para te empurrar no balancinho. Temos aqui 2 palavras destacadas, 2 verbos, sei e quer. Embaixo tem a questão. Assinale o motivo porque Cascão usou os verbos destacados no presente. Então, essa atividade é parecida com a atividade A da 3. Por que esses verbos estão no presente? Tem 3 opções aqui e assinale a alternativa correta. Depois temos a atividade 5, onde vocês vão reler esse último quadrinho da história em quadrinhos e vai responder a perguntinha abaixo. Ó. Que verbo Cascão usou para indicar um fato acontecido no dia anterior? Se é um fato acontecido, já aconteceu. Então, está no passado. Então, vocês vão reler esse quadrinho e achar qual é o verbo que está no passado e responder nas linhas abaixo da questão. Agora, vamos para a última página, 156, a última página de língua portuguesa. Temos aqui a atividade 6. Já vimos que na língua falada, muitas vezes reduzimos as palavras. Lembram? Né, quando a gente reduz palavras, por exemplo, a gente fala né, representando não é? Então, na língua falada, reduzimos algumas expressões da língua escrita. Isso também acontece com os verbos. Então, aqui vocês vão reler esse quadrinho, tá bom? Essa história, o que está acontecendo aqui? Depois, na atividade A da 6. Que verbo está sendo usado na forma reduzida? Eu deixei aqui, tá bom? O verbo tô, para vocês responderem a atividade B. Aqui, forma verbal, essa forma corresponde? Ou seja, tô significa o quê? Na forma verbal, na forma escrita, porque aqui é na língua falada, na língua escrita, esse tô significa o quê? Essa é a expressão diminuída de que palavra? Muito fácil, né, pessoal? Então, respondem abaixo. Atividade 7. Aqui pede para ler uma manchete, tá bom? Uma notícia. E nessa notícia tem alguns
verbos, tem algumas expressões. Então, vocês vão ler essa notícia com muita atenção, tá bom? São 3 notícias, na verdade, 3 notícias, tá bom? 3 fatos que aconteceram. Com base nessas notícias, vocês vão responder as questões abaixo. Questão A. Em que tempo os verbos destacados foram empregados? No presente, no passado, no futuro. Então, aqui vocês vão achar os verbos. Já está destacado, ó, de vermelho. Nada, podem, caiu. Ah, está no passado? Então, coloca. Está no presente? Está no futuro? Se é uma notícia, então vocês têm que prestar atenção, né? Se está no passado, no presente ou no futuro. Tá bom? Nem todas estão iguais, elas não estão iguais, tá bom? Vai mudar os tempos verbais, então descubra qual que está no passado, qual que está no presente, e se tiver alguma no futuro, vocês coloquem na frente o verbo, e se está no passado, ou no presente, ou no futuro, tá bom? Nada, podem e caiu. Esses são os verbos que vocês vão falar, se está no passado, presente ou futuro. Depois temos a atividade B da 7. Que tempo foi o mais empregado nesses títulos de notícia? Qual foi mais usado? Os verbos no presente, os verbos no passado ou os verbos no futuro? E a atividade C fala que os verbos referem-se a um sujeito, o sujeito do verbo, tá bom? Então, eu deixei sublinhado para vocês aqui, tá bom? Então, quem nada? A mulher. Então, na primeira notícia, a mulher é o sujeito do verbo. Segunda notícia, podem ter cruzado continentes. Então, quem podem ter cruzado os continentes? Os dinossauros gigantes sul-americanos. Então, ele é o sujeito do verbo podem. Terceira notícia, o verbo caiu. O que caiu 58% desde 1970? A população de animais selvagens. Então, essa população é o sujeito do verbo caiu. Tá bom, pessoal? A quem o verbo está se referindo, por isso que está grifado, eu deixei para vocês e peço que vocês grifem também. Assim, finalizamos as explicações da Semana de Língua Portuguesa. Vamos, então, para as explicações de matemática, na página 138 do livro. Temos aqui a atividade 1, 2 e 3. Aqui vocês vão resolver várias atividades trabalhando com a unidade de milhar, 1000, 2000, 3000, enfim. Tá bom? Para vocês terem o conhecimento e saber dominar essa parte na matemática. Na atividade 1, tem várias fichas, estão vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 fichas, cada uma representa um número. Então, eu peço que vocês façam o quê? Leiam cada ficha e coloquem o número que ela representa. A uma unidade de milhar significa o quê? 1000. Então, vocês vão colocar lá 1000. 100 unidades significa o quê? 100. 1000 unidades significa 1000. 10 dezenas significa o quê? 10 dezenas significa 100. Enfim, vocês vão ler cada ficha, vai colocar um número, porque para não esquecer, para não se perder, o número que essa ficha está representando, e depois simplesmente vão pintar os números iguais. As duas fichas que foram 1000, vocês vão pintar com a mesma cor, por exemplo, as duas de amarelo. As fichas que representam o número 100, vocês vão pintar a mesma cor, por exemplo, as duas de verde. Tá bom? Então, muito simples essa atividade. Atividade 2. Observe o exemplo e decomponha os números a seguir. Vocês sabem o que é decomposição. Quando eu pego cada parte de um número e coloco eles separado. O livro já deu aqui um exemplo e eu deixei outro exemplo para vocês. Temos aqui 1106. É a mesma coisa de 1000 mais 100. Quando eu estou na sala de aula, eu gosto de colocar o zero, porque o zero aqui está representando a minha dezena. Mas aqui o livro não põe. Eu que cobro isso de vocês. Por quê? Porque vocês precisam saber o valor posicional de cada número. Mas aqui no caso não colocou, também não está errado, tá bom? Então, 1106 decomposto fica como? 1000 mais 100 mais 6. Unindo-os, compondo-os é igual a 1106. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras atividades. Eu deixei a A como modelo, vocês podem observar. E vocês vão decompor a B, a C e a D. Atividade 3. Complete o esquema abaixo para obter uma unidade de milhar em cada operação. Uma unidade de milhar é o quê? É 1000. Então, cada operação aqui tem que dar o resultado de 1000. Eu deixei uma como modelinho para vocês. Tá bom? Temos aqui o nosso resultado final, que é 1000. 800 mais quantos para poder chegar ao 1000? Então, eu deixei aqui a lacuna preenchida. 800 mais 200, que é o total de 1000. Depois vocês vão preencher 100 mais quantos que falta para dar 1000, 300 mais quantos que falta para dar o 1000 e 400 mais quantos que falta para dar o 1000. Agora vamos para a página 139 do livro.
Aqui temos a atividade 4, 5 e 6. A atividade 4 é parecida com a atividade da página 138, que era a decomposição dos números, depois achar um número que estava se referindo, só que aqui não está em números, está na forma escrita. Ó, responda as questões a seguir. Temos aqui a B, C e a D. A primeira, quantas centenas faltam ao número 600 para formar uma unidade milhar? Ou seja, eu tenho 600. Quanto falta para chegar no 1000? Viu como é simples? Igual às atividades anteriores. Então, vocês vão colocar aqui o tanto que falta em cada uma dessas questões de acordo com a sua perguntinha. Temos aqui a atividade 5, complete as composições a seguir. Aqui, pessoal, o número já está decomposto. É apenas compor esse número. Eu deixei a primeira como modelo para vocês. 1000 mais 70 mais 4. Que número é esse? É 1074. Então, já está aqui a resposta. Então, vocês vão, de acordo com esse modelo, vão fazer as seguintes. E a atividade 6. Vocês estão observando aqui que está representado no ábaco, né, esse instrumento que representa um número. Com ele podemos fazer cálculos também. Aqui na atividade 6, pede para vocês observarem o número que está no ábaco, tá bom? Olha o número que está aqui no quadro de valor posicional, tá bom? O número que está representado no ábaco é o mesmo número que está representado no quadro. E aqui pede para vocês escreverem por extenso o número, tá bom? Que número é esse? Vamos ler, ó. 1069. Da forma que eu li, vocês vão escrever 1069, tá bom? Na forma escrita. E aqui também, pessoal, na atividade B, temos que número é esse? A representação em algarismos já está aqui, ó, 1726. E na forma escrita, vocês vão ter que escrever 1726. Ok, pessoal? Só isso. Página 140, na atividade 1, vocês vão representar no ábaco. Agora vocês vão desenhar as argolinhas no ábaco. Eu deixei aqui de modelo para vocês uma unidade de milhar, tá até o material dourado aqui representado, tá bom? Vocês vão ter que representar agora no ábaco. Temos aqui uma unidade de milhar é igual a 1000. No ábaco, eu vou fazer o quê? Colocar uma argolinha na unidade de milhar. E nas outras centenas, dezenas de unidades, não vou colocar nada. Por quê? Porque está representando zero, ou seja, 0 argolinhas em cada casinha, tá bom? Então, de acordo com esse modelo, vocês vão fazer a atividade B e a C também. Depois temos aqui a atividade 2. Escreva o número representado em cada caso. Aqui vocês estão vendo aqui números no material dourado, agora não é mais no ábaco, tá bom? Então, que número que representa esse A? Sabendo o quê? Que aqui são os cubos, tá bom? O cubo representa o quê, pessoal? Olha aqui na atividade 1, o que o cubo representa? Se eu tenho aqui na A 1, 2, 3, 4, 5 cubos, então está representando que número? E na B também, então façam essa reflexão e coloquem um número embaixo que representa. Depois temos a atividade 3. Essa atividade é uma sequência numérica representada aqui nessa reta. Essa sequência numérica está de 1000 em 1000. Basta vocês completarem as lacunas. Eu deixei uma lacuna completada aqui. Como está de 1000 em 1000, temos aqui 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Vocês vão apenas seguir essa sequência numérica preenchendo os quadradinhos na sequência de 1000 em 1000. Agora, na página 141, temos a atividade 4 e 5. A atividade 4 tem uma situação aqui onde Isabel ela faz o cálculo mental na adição e o cálculo mental na subtração para poder resolver as contas mentalmente de uma forma mais rápida, uma forma fácil. Então, vocês vão ler com atenção para aprender como que ela faz esse cálculo mental na adição e na subtração relacionado com a unidade de milhar. E de acordo com esse pensamento, essa ideia que ela dá, vocês vão resolver as continhas abaixo, tá bom? Deixei a primeira de modelinho para vocês, é uma adição, depois tem mais uma adição, depois tem duas subtrações. Vocês coloquem a resposta dessas operações nas lacunas. Depois temos a atividade 5. Essa atividade é parecida com a anterior, porém, ao contrário, aqui já temos o resultado da operação. Vocês vão apenas formular o quê? As parcelas, a soma de duas parcelas para chegar nesse resultado, ou a subtração, né, de duas parcelas chegando no resultado. Então, vocês vão ler o que essa primeira criança explicou, o que a segunda criança explicou,
Eu deixei aqui um modelo para vocês. Antes disso é escrito, escreva os números a seguir como adição ou subtração. Então fica a critério de vocês, por isso que as respostas são pessoais, de unidades de milhar inteiras, né? Então vamos lá, a primeira A, 5.000. Tá aqui a sugestão do livro, pode ser o quê? Uma adição de 2.000 mais 3.000, que chegou a 5.000. As outras, 2.000, 3.000, vocês podem escolher se as parcelas serão de adição ou de subtração, mas o resultado tem que dar 2.000 e nascer o resultado tem que dar 3.000. Assim finalizamos as explicações de matemática, vamos então para as explicações de história na página 118 do livro. Temos aqui jogos e brincadeiras indígenas, então esse é o tema que iremos estudar. Assim como nós temos a nossa cultura, as nossas brincadeiras, então estudamos sobre isso no folclore brasileiro, em agosto. Os indígenas também têm a sua cultura, sua própria cultura e as suas brincadeiras, as crianças também brincam. E aqui tem um exemplo de uma brincadeira indígena. Aqui o livro vai trazer para vocês uma brincadeira indígena. O nome é Reiné com Putimo, tá bom? Significa correr com um pé só. E nesse textinho explica como que é a brincadeira, o passo a passo, né, o que cada participante ou integrante da brincadeira faz. Tá bom? Então leia com atenção, se imagine nessa brincadeira e tem uma imagem representando também essa brincadeira. E depois atividades abaixo. A primeira pergunta que é pessoal, na sua opinião, em que local os indígenas brincam de Reiné Cuputimo? Tá bom? Aqui esse som é assim mesmo, Cuputimo. Tá bom? Então, onde vocês acham que ocorre essa brincadeira? Bem fácil de responder, apesar de ser pessoal, tá? Vou deixar vocês aqui responderem para mim ver as respostas quando vocês me enviarem as fotos. E depois explique no caderno as regras do jogo. Ou seja, vocês vão voltar no texto, vão reler o texto, vão ver quais são as regras dessa brincadeira e vão reescrevê-las, tá bom? Essas regras, o passo a passo, no caderno, porque aqui não cabe, tá bom? No caderno. Próxima página, 119. Temos aqui a atividade 3. A, B, C e D. Então, vocês vão fazer só o comecinho dela, tá bom? Que é uma pesquisa sobre jogos e brincadeiras típicos da nossa região, tá bom? Os jogos e as brincadeiras típicas da nossa região são, por exemplo, vocês podem colocar aqui, jogar bola. Tem muitas outras, vocês podem escrever essa e mais as outras, de acordo com as pesquisas que vocês fizerem. As outras, vocês não precisam estar fazendo atividade, não. Porque não estamos em sala de aula, mas eu quero sim que vocês façam uma pesquisa sobre as brincadeiras, jogos e brincadeiras da nossa região, principalmente aquelas que vocês brincam no dia a dia de vocês. Depois temos mais um texto, dando informações sobre a cultura indígena. Vocês vão ler com atenção. Depois tem uma perguntinha. O que você sabe sobre os indígenas que vivem na região onde você mora? Tá bom? Eu quero que vocês respondam no caderno. Mas professora, aqui não tem indígena na nossa região. Ótimo, vocês escrevem tudo o que vocês sabem sobre os indígenas. Tudo que aprendemos esse ano sobre a sua cultura, como que eles vivem. Vocês podem reler as atividades anteriores do livro e escrever o que vocês aprenderam sobre a cultura indígena, seus costumes e tradições. Na página 120, vocês vão reler esse trecho aqui no início da atividade 1 e vão responder a e a B. Na atividade 2, temos aqui 3 objetos típicos da cultura indígena. Cada um corresponde a uma coisa. Temos opções abaixo, a confecção de ferramenta para caça, pesca e preparo da comida. Então, vocês vão apenas ligar ao que corresponde, sabe? Fazer o tracinho, ligar o objeto ao que ele corresponde. Vamos agora para as explicações de geografia. Vamos dar início na página 108 do livro. Já aprendemos sobre o campo nas atividades anteriores. Quais são os elementos do campo, né, o que contém na sua paisagem, as atividades do campo. Aprendemos sobre a agricultura, sobre a pecuária. Lembra? Agora a gente vai aprender sobre os elementos da cidade onde a gente mora, né? A zona urbana, as paisagens da zona urbana, seus elementos. Aqui temos uma imagem inicial, tá bom? Isso daqui é uma obra. Olhos sobre a tela, ou seja, é uma pintura, tá bom? Tá aqui escrito Acrobacias por Alguns Trocados. Quem é o nome da obra. Quem fez essa obra, quem pintou foi Helena Coelho em 2005 e o tipo da obra é Olhos sobre a Tela. O que vocês estão vendo aqui, pessoal? Não está muito nítido, mas é o quê? É o centro de uma cidade, tá bom? É um local onde tem rua, ó, tem
automóveis, pessoas passando, né? Tem comércio aqui. Então vemos vários elementos, tem algumas imagens representando o quê? Algumas profissões. Aqui temos um salão de cabeleireiro, temos aqui um gari limpando o chão. Então aqui representa o cotidiano de uma cidade. E através dessa imagem temos algumas perguntinhas abaixo que eu quero fazer com vocês. A primeira pergunta, o que observamos nessa pintura e o que mais chamou nossa atenção? Então, o que temos nessa pintura? Muitas pessoas, vários tipos de construção, veículos, ônibus lotado, diferentes tipos de serviços, sinais de trânsito, telefone público e iluminação. A segunda perguntinha pede para citar alguma atividade de alguns profissionais representados na imagem. Então, temos o que? O cabeleireiro, vendedor, motorista de ônibus, entregador, gari. Terceira perguntinha, compare a obra de arte acima com a da página 96. A página 96 eu não tenho aqui, mas vocês têm aí no livro de vocês, nem que se for no livro do mês passado, vocês pegaram na escola. É uma imagem que representa o campo, tá bom? E essa imagem agora representa a cidade, então pede para fazer essa comparação. E pede para a gente identificar as diferenças entre uma imagem do campo e a imagem da cidade. Tá bom? Então aqui o texto fala sobre a distribuição das construções em cada paisagem. Os tipos de moradia da cidade e do campo que são diferentes. Aqui também falam nas atividades de trabalho representadas, né? Porque a atividade de trabalho do campo é diferente da atividade do trabalho na cidade. E nas situações em que as crianças estão envolvidas. Aqui vocês precisam compreender que a dinâmica do campo é diferente da dinâmica da cidade. Por quê? Porque os elementos são diferentes. Tá bom? Essas respostas pode estar transcrevendo elas no caderno também. Temos aqui uma última perguntinha que é pessoal. Pergunto se a imagem aqui se parece com a nossa cidade. Né? Se parece um pouco, né, pessoal? Porque na nossa cidade não temos tanto movimento, prédios assim, mas se parece um pouco, por quê? Porque moramos na zona urbana, moramos numa cidade, então há alguns elementos semelhantes mesmo. Página 109, vocês lerão o texto, as paisagens da cidade, então leiam com atenção, grifem as partes importantes, temos duas imagens de apoio com legenda para vocês. Depois tem atividade 1 e 2, não pergunta em qual cidade predominam edifícios elevados, ou sejam, prédios. Temos aqui duas cidades, Jataizinho e Porto Alegre. Qual das duas tem mais prédios? Então, só olhar podemos observar, então vocês respondem. Depois temos a atividade 2, em qual cidade vivem mais pessoas? E como você chegou a essa conclusão? Então, observem a parte urbana das duas paisagens. Qual é mais movimentada, mais cheia, com mais construções? Então, provavelmente será a cidade com mais pessoas, tá bom? Então, respondam aí com as palavras de vocês. Página 110, temos o texto A Diferença entre as Cidades. Por quê? Porque todas são na zona urbana, porém elas têm as suas diferenças. Nem todas as cidades são iguais. Então, leia o texto, observa as imagens, principalmente a legenda, para vocês poderem compreender, né, o que está sendo falado em foco de cada cidade. Depois temos a atividade lá embaixo, peço que vocês façam lá no caderno. A pergunta é, como você descreveria ou se descrever as características das paisagens urbanas retratadas acima? Então, quais são as características da imagem A, as características da imagem B e da imagem C? Então, vocês olhem as imagens e também as legendas que vai ajudar vocês na resposta. Depois tem mais uma pergunta. Alguma dessas paisagens é semelhante à do lugar onde você vive? Então, alguma dessas partes aqui é semelhante, olhem para as três imagens, vocês vão achar alguma mais semelhante e diga, né, o porquê. Agora vamos para as explicações de ciências na página 112 do livro. Temos aqui o início de um novo capítulo também, chamado O Corpo Muda com o Tempo, pois nascemos um bebezinho, né? E ao longo da nossa vida vamos o quê? Mudando, nos transformando, o corpo muda a todo tempo. Então temos aqui um textinho de início, e nele fala as transformações que passamos, né? E aqui no finalzinho fala que a infância é apenas uma das etapas da nossa vida que nos proporciona experiências diversas à medida que crescemos. Tá bom? Então a parte que mais mudamos no nosso corpo é a parte da infância. Por quê? Porque passamos por transformações. Vocês, crianças, passam por transformações a cada mês, a cada ano. Por quê? Porque vão crescendo, vão se desenvolvendo. Aqui temos uma imagem de algumas crianças brincando. E na legenda diz, crianças brincando de pular corda, no município de São Paulo, a foto de 2017. Abaixo temos algumas questões.
As questões eu vou responder ela com vocês. A primeira, na sua opinião, as crianças da imagem têm todas a mesma idade? Como você chegou a essa conclusão? Então, as crianças têm todas a mesma idade? Não, por que será? Porque cada uma tem um tamanho diferente, né? Uma está mais desenvolvida do que a outra, por isso que a resposta é não. Aqui pergunto, o que é a infância para você? Uma resposta pessoal. Aqui vocês podem estar escrevendo, é uma fase da vida onde a gente brinca, onde a gente se diverte, desperta a nossa imaginação. Então, cada um de vocês terá uma visão sobre o que é infância. Terceira questão, você acha que todas as crianças da imagem estão vivendo a mesma fase da infância e o porquê? Então, se cada uma tem um tamanho diferente, como já respondemos anteriormente, então cada uma passa o quê? Por uma fase diferente, uma experiência diferente. Uma já viveu mais tempo, tem mais experiências do que a outra, por ser mais velha. E a última pergunta, você imagina que a experiência da infância seja a mesma para todas as crianças brasileiras? Então, pessoal, essa fase da infância e a experiência provavelmente não é a mesma de todas. Por quê? Porque vivemos em culturas diferentes, cidades diferentes, costumes diferentes. Então, cada criança tem a sua experiência diferente sobre a infância, né, de acordo da onde ela mora, da região onde ela mora. Página 113, temos aqui um texto, as fases da vida. Vai falar sobre a infância, a adolescência, fase adulta e a velhice. Muito interessante as transformações que passamos durante a vida. Então, peço que leiam com atenção. Página 114, vocês lerão esse texto, tá bom? Esse relato aqui vai responder as questões abaixo de acordo com esse texto. E na página 115 tem mais um texto antes do nascimento, vocês vão ler e vão ver as imagens de um bebê, um feto dentro da barriga da mãe ainda e o seu desenvolvimento até o seu nascimento. Depois temos uma pergunta para observar as imagens e indicar 3 diferenças que vocês viram, desde o bebê do feto dentro da barriga da mamãe até o dia do seu nascimento. Ele mudou? Ele se desenvolveu? Onde foi que houve essas mudanças? Então, houveram mudanças, então vocês coloquem essas mudanças na resposta abaixo. Assim, finalizamos as explicações da semana e uma boa aula a todos, bons estudos.